Fala pessoal, muito bom. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a todos. Vocês estão bem? Eu estou muito bem na medida do possível. Bom, eu já cheguei já de viagem, graças a Deus, foi tudo bem. Na ida, na volta, graças a Deus não aconteceu nada grave nem nada do tipo, né? Eu não sou muito chegado em viagens nem nada do tipo, né? Carrego um certo trauma assim. Eu não sou muito chegado em fazer viagens e tudo mais, eu fico um tanto quanto tenso e tudo, né? Mas enfim, eu queria falar com vocês aqui sobre o que achei da corrida, né? Eu pude ver depois, pude ver com mais paciência depois e tal, né? Para falar aqui com vocês o que achei dessa corrida, né? Primeiro de tudo, vou falar o que eu achei do campeonato, né? Campeonato de pilotos, campeonato de equipes, e depois vou falar os resultados que ficou finais e vou falar do que eu achei das corridas e vou falar minhas considerações de algumas coisas que eu gostaria de dizer a vocês, né? Talvez uma espécie de vídeo novo, né? Uma espécie assim de vídeo um pouco diferente do que eu venho dizendo aqui e tudo mais, que eu gostaria de destacar alguns detalhes, né? Bom, no campeonato de pilotos é o seguinte, tá? Não, vamos só primeiro o resultado da corrida, né? O Piastri venceu a corrida, né? O Norris em segundo, Leclerc em terceiro, né? O quarto foi o Verstappen, Russell quinto, Alexander Albon sexto, Hamilton sétimo, o oitavo foi Liam Lawson, Gabriel Bortoleto em nono, né? Muito boa corrida do Bortoleto. Pierre Gasly em décimo, Oliver Behrman em 11º, 12º Nico Hülkenberg, 13º Yuki Tsunoda, 14º Lance Stroll, 15º Esteban Ocon, 16º Kimi Antonelli, 17º Fernando Alonso, 18º Carlos Sainz, 19º Franco Colapinto e o último foi o Isaac Hadjar. No campeonato de pilotos está o seguinte, tá? Tá o Piastri em primeiro ainda, né? Com 266 pontos, né? O Lando Norris em segundo com 250, o Verstappen em terceiro com 185, o Russell em quarto com 157, o Leclerc em quinto com 139, Hamilton em sexto com 109, Antonelli em sétimo com 63 pontos, Alexander Albon em oitavo com 54, Nico Hülkenberg em nono com 37, Esteban Ocon em décimo com 27, Isaac Hadjar em 11º com 22, Pierre Gasly em 12º com 20, Lance Stroll em 13º com 20 pontos, Liam Lawson em 14º com 16 pontos, Fernando Alonso em 15º com 16 pontos, Carlos Sainz em 16º com 16 pontos, Yuki Tsunoda em 17º com 10 pontos apenas, Oliver Behrman em 18º com 8 pontos, Bortoleto, né, em 19º com 6 pontos, né, e o Franco Colapinto e o Jack Durham são os únicos pilotos que estão zerados até então no campeonato, né. De construtores, a McLaren em primeiro, né, 516, a McLaren é questão, tá no modo avião, né, como se diz, né, no modo avião, para só beber água aqui. A Ferrari em segundo com 248, a Mercedes em terceiro com 220, a Red Bull em quarto com 192, a Williams em quinto com 70, a Sauber em sexto com 43, a Racing Bulls em sétimo com 41, em oitavo a Aston Martin com 36, a Haas em nono com 35 e a Alpine em último com 20 pontos. Né? Bom, eu gostaria de falar o seguinte dessa corrida. Essa corrida para mim ela foi uma corrida boa, né? Não necessariamente uma corrida que eu espero que seja, né? Eu acho que assim boa, mas não no sentido bom da palavra que a gente espera das próximas corridas. Eu achei que foi uma corrida bastante movimentada, porque foi uma corrida que, pelo menos não lá no pelotão da frente, mas eu diria que até o pelotão do meio conseguiu dar uma qualidade em termos de ultrapassagem e tudo mais, o tempo todo ali sempre um duelo ali entre os pilotos, essas coisas todas, né?
Mas eu gostaria de falar alguns pilotos desse grid aqui que eu gostaria de destacar, isso analisando o desempenho deles de ontem, né, da qualificação, e de hoje, né, falando um pouco sobre o desempenho, né. Eu gostaria de falar sobre o Piastri e o Lando Norris, né. O Piastri para mim foi perfeito na largada, né. Eu acho que a largada do Piastri é uma largada de um piloto que quer ser campeão, de um piloto que soube utilizar das suas principais qualidades no decorrer deste final de semana, de que quer vencer, de que quer ganhar, né? Esta é a gana que a gente muitas vezes fala de um piloto campeão, né? De um piloto que sabe que em um determinado final de semana ele sabe converter isso a uma vitória, né? E se ontem na corrida sprint, que eu vi depois, o Piastri não soube reverter isso, né? Porque cometeu um erro na arrancada ali na reta, né? Em rumo a Rio Rouge, e deixando o Verstappen vencer a corrida sprint, né? Por outro lado, e aí fica a marca negativa disso, né, de que ele poderia ter feito alguma coisa a mais ali e tudo, né, e eu acho que ele aprendeu com o erro que ele cometeu ontem e aplicou muito bem em cima do Lando Norris, né. É até curioso a gente notar que o segundo colocado é o piloto que termina a curva, deixa eu ver, a primeira curva, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta curva, né? Vamos dizer assim, depois da Rio Rouge, né? É curioso que nenhum dos pilotos que lideraram, que fizeram a pole, terminou na primeira volta na liderança, né? Curioso isso, né? Ontem foi o que aconteceu com o Piastri na corrida sprint, né? Ele foi o pole, mas o Verstappen já ali na curva 6, o Verstappen já passou ele. E aconteceu a mesma coisa nessa corrida, né? Então, ou seja, o vácuo ainda, pelo menos na primeira volta, ainda é uma coisa muito importante, principalmente se tratando de Spa-Francorchamps, né? Que é uma pista fenomenal, que eu praticamente gosto muito, né? Então, para mim, acho que o Piastri é o merecido vencedor desse final de semana, porque ele dominou esse final de semana, né? Ele fez um temporal na qualificação, não acertou bem ontem, muito bem na qualificação, mas soube ter uma primeira volta digna de um piloto que quer ser campeão, né? E quanto ao senhor Lando Norris, cara, é o seguinte, né? Tipo assim, para mim ele venceu de forma magistral em Silverstone, né? Acho que ele tem lá o seu mérito, né? Porque o erro do Piastri foi uma coisa a se acrescentar e tudo na corrida passada. E talvez não do mesmo nível de erro, claro, né? Mas eu diria que talvez, acho que o Lando Norris, para mim, não se defendeu como poderia. Fica aquela sensação assim de que o Lando Norris foi meio bundão na primeira volta, com todo respeito, tá? Eu acho que ele sabendo ali, talvez eu acho que a maneira que ele se defendeu, ou deixou de se defender, para mim isso afetou bastante todo o restante da corrida dele. E o Piastri dominou essa corrida de ponta a ponta, né? Poderia muito bem ter feito um grande Chelem aí, porque ele era nítido desde as primeiras voltas do final de semana o quanto o Piastri estava à vontade, né? E o Lando Norris falava que essa pista nunca foi muito bom nela e tudo mais. Beleza, eu entendo que o piloto tem pistas que o piloto é bom, tem outras pistas que o piloto não é tão assim. Mas, cara, eu acho que não deveria ter espaço para esse tipo de argumento quando você está numa disputa tão acirrada igual essa, né? Dane-se que o fato de que você não tem muita ligação com a pista, né? Aproveite que você está na pole position e faça o que você tem que fazer. E gerencie muito bem a sua defesa, porque a frouxidão que deu ao Lando Norris na primeira volta foi o suficiente para acabar com qualquer oportunidade de tentativa de vitória. Não interessasse o que o Lando Norris fizesse. E ainda por cima que foi uma corrida também porque a condição climática também foi muito decisiva, né? E nessa pista aqui, cara, é o seguinte, é uma questão muito de timing, né? É uma questão muito de timing, que aí logo eu vou entrar no Hamilton, por exemplo, que teve um timing perfeito ali de parada, né? Porque essa pista começou chovendo bastante, e nessa Fórmula 1 de hoje, né,
onde não se corre na chuva, onde a porra do pneu de chuva forte é um pneu asqueroso, né? Porque não tem a capacidade de tirar como é que fala? De evitar, né, de que por conta dos avançados difusores que os carros têm, ele não consegue tirar necessariamente água suficiente para evitar que haja algum problema de visão, né, nem nada, né? Então é um pneu totalmente ineficaz, né? É uma vergonha esse pneu, né? Eu já vi pneu remendado melhor que esse pneu de chuva forte que a Fórmula 1 tem. Sério mesmo, é uma brincadeira de mau gosto isso, né? Então, para mim, mas voltando ao assunto, a condição climática contou muito a favor também aqui. Porque o Piastri foi esperto, além do fator de saber o que fazer na primeira volta, ultrapassar quando se devia, ainda tem o fator de que ele parou num time muito bom, né? E o Lando Norris ficou mais uma volta e numa pista de 7 km de extensão, é nítido, né? Vai perder tempo, o piloto não ganha muito tempo, ainda mais naquela transição de uma pista para chuva molhada para uma pista seca, é 7 km que o cara tem que percorrer, que ele vai estar em uma volta onde ele não vai estar com pneus na condição necessária e vai perder tempo com isso, né? Se fosse numa Áustria da vida, né, que é uma pista pequena e tudo mais, aí a conversa já seria outra. Mas uma pista de 7 km de extensão como a Spa, é dito e feito que vai dar ruim, né? E aqui outro piloto assim também que eu gostaria de destacar também é o Hamilton, né? O Hamilton teve um final de semana asqueroso, O Hamilton teve um final de semana horroroso. Aquele final de semana assim que ninguém deseja nem pro pior inimigo, né? Porque ele não consegue se acertar com essa suspensão nova que a Ferrari trouxe, né? Uma suspensão que tá aí, ó, o resultado, né? Apesar que acho que a Ferrari ficou bem mais próxima do que eu imaginava, né? Eu não estava colocando muita fé na Ferrari nesse final de semana, até pelas questões da inovação da suspensão, né? Mas enfim, o Hamilton erra na tentativa dele na qualificação para a corrida sprint, faz uma corrida sprint super discreta, ele vai para a qualificação da corrida principal, até que não vai mal, até que ele até vai bem e tudo, consegue ter um tempo ali muito próximo ali do Leclerc e tudo, mas tentando tirar algo a mais que o carro não tem, ele acaba atropelando acaba tendo excesso, como é que fala? Tech limits, né? Que fala, né, no inglês, né? E aí teve o tempo anulado e foi um péssimo tempo que ele fez no início, né? Se ele tivesse feito um tempo melhor, talvez. Então, e aí ele teve de largar lá de trás. Inclusive ele largou tão de trás que a Ferrari preferiu largar dos boxes, né, para fazer um setup para a pista de chuva, né? E o Hamilton até teve uma corrida boa. O problema é que é o seguinte, tal como ele fez um carro totalmente acertado para a pista de chuva, quando chegou à pista seca, e somado ao fator de que os carros que ele teria diante, né, ali, né, a Red Bull do Verstappen, a Mercedes do Russell, a Williams do Albon, era um outro nível assim de concorrência assim para ele tentar ultrapassar, né? Eu falo isso porque o Hamilton, para mim, teve um início de corrida magistral, né? Ele teve onde ele ultrapassou, todo mundo estava à frente dele, e isso é total mérito dele, né? Porque ele tinha um carro muito bem acertado para isso, né? Outro piloto que também estava muito forte na condição de pista de chuvosa era o Verstappen, que é outro piloto também que apostou na condição de chuva, né? No setup de pista de chuva, né? Então o Hamilton, quando chegou na pista seca, ele nem sequer conseguiu ultrapassar o Alexander Albon, que tinha um excelente carro de reta, né? E o Hamilton ficou a corrida inteira atrás do Alexander Albon, né? Por conta disso, né? Além do fator da questão de não ter um carro para retas longas, né? Um setup com asas mais carregadas e tudo mais, ele acabou sofrendo um pouco para ultrapassar o Alexander Albon justamente por isso, né? Outra coisa boa também foi do senhor Gabriel Bortoleto, né? Excelente coisa dele, né? Corrida muito bem administrada, parou no tempo certinho de troca de pneus, não cometeu nenhum erro bobo, nem nada, mas o que, sabe? Então, assim,
Fico muito feliz assim no Bortoleto aqui na 9ª posição, parou num time certinho, escolheu fazer uma só parada, né? Enquanto, por exemplo, o Hülkenberg, né, seu companheiro de equipe, teve de fazer 2 paradas, né? E infelizmente essa questão de ordem de equipe, né? Essa questãozinha ridícula, patética de ordem de equipe, de até mesmo salvo engano, até fazer até uma cena total ali de pedir ordem de equipe, né? E não é por ser brasileiro que a gente tenha que concordar com isso. Eu abomino isso, né? Eu abomino completamente isso, essa questão de ordem de equipe, seja de que piloto for, né? Mas, independente do que for, o Hülkenberg precisou parar mais uma vez, né? E o Bortoleto tinha mais ritmo que ele, né? Soube, e aqui ficam meus parabéns ao Bortoleto, porque ele soube trazer o resultado de sábado para o domingo, né? Precisa-se de finais de semana iguaizinhos a estes do Bortoleto. É isso que a gente tanto espera dele. Um piloto que seja capaz de fazer o que ele fez no sábado, né? De levar mais uma vez a Sauber para o Q3, mas também aquele piloto que é capaz de colocar esse lixo de carro, né, que já nem é tão lixo mais, né, hoje em dia já é um carro minimamente decente, para estar na zona de pontuação. Então, para mim, excelente resultado do Bortoleto, esse 9º lugar, né. E outro piloto assim também que eu gostaria de destacar é o Kimi Antonelli, né. O Antonelli teve um péssimo final de semana, Outro piloto assim que teve eu acho que foi talvez o pior final de semana que eu já vi do Antonelli nesses GPs todos desde então, né. Ele fez um final de semana assim onde ele errou, não só na qualificação da sprint, ele errou também na qualificação da corrida principal, não foi bem na corrida principal em si. Ouvi rumores até dizendo assim que depois da qualificação da corrida principal, ele chegou até a chorar depois que ele foi eliminado no Q1 e tudo mais, mas assim, fica uma onda aí de azares do Antonelli, dessa falta assim de acerto, né, assim, e acho que isso, claro, é muito reflexo de um piloto que chega para a Fórmula 1 de um jeito muito eu não diria de um jeito forçado nem nada, mas eu diria que para mim não é o que se espera de um piloto da Mercedes, né? Acho que a cobrança tem que vir de acordo com a equipe que um piloto está. Acho que para mim, até tem negociações envolvendo o Verstappen com a Mercedes, que já está enchendo o saco isso já, toda essa especulação e tudo, de que inclusive a Mercedes estaria pensando em rebaixar, vamos dizer assim, o Antonelli para Williams, né, ali, né, ou mesmo até para Alpine, né, na verdade para Alpine. Então eu penso assim, e por que vocês então não fizeram isso antes, né? Porque quando esse menino veio para a Fórmula 1, vocês não fizeram isso, né? Se vocês estão cogitando esse tipo de coisa, então por que vocês não fizeram isso no momento devido, né? Porque tantos outros pilotos começarem em equipes menores, tem que ser o Antonelli a começar já numa Mercedes, né? Claro que claro que isso é muito reflexo desse desempenho que ele teve nesse final de semana, né? Então, mas enfim, é só uma opinião minha. Acho que para mim, o fato dele estar sendo cogitado a esse tipo de coisa, esse tipo de negociação, reflete muito sobre essa temporada dele, né? Que não é ruim, mas também não é a melhor possível, né? Não é e até pela questão de comparar ele ao Verstappen, por exemplo, que é um absurdo total, né? Comparar o melhor piloto desse grid com um piloto que está chegando agora e tudo, né? Mas assim, é um final de semana muito ruim desse menino. Não desejo isso a ele nem nada, né? Mas acho que está sendo muito reflexo do que se está tendo boatos do futuro dele na Mercedes, né? E não é nem um demérito, não é nem nada disso, né? O que eu quero dizer, que eu tô querendo criticar ele, nem nada. Mas, como talvez seja essa a forma que ele esteja reagindo a todos esses rumores que há sobre ele, né? Que há sobre a situação dele e tudo mais, né?
E logicamente que ele vai enfrentar uma situação assim de crise, assim, ao saber que, pô, eles estão querendo colocar ele numa equipe como a Alpine, porque vai entrar no lugar dele o Verstappen e tudo mais, independente de quem for que vai entrar no lugar dele, é uma coisa que talvez entre na cabeça dele e gere finais de semana iguais esse, né? E em muitos momentos o Antonelli esteve azarado nessa temporada, né? Então não é ruim, não é, mas, né, é algo assim a se considerar, é uma constatação sobre o final de semana do garoto Antonelli, né? Mas no mais, senhores, é isso que eu tenho a dizer sobre essa corrida, né? Uma corrida assim que cara, é muito foda ficar esperando 1 hora, né? Porque eu sou um idiota que fica vendo literalmente tudo pra ver, né, se tem alguma coisa a acrescentar no vídeo, sei lá. E é coisa ridícula essa Fórmula 1 que não consegue lidar, né, com essa situação da chuva, né, cara? É muito degradante, né? Tipo assim, a chuva parando, né? Assim, nem chovendo mais, aí sim que vão liberar esses caras para correrem, né? É vergonhoso esse cenário, é vergonhoso pro espectador que fica parecendo idiota, esperando 1 hora e tanto, esperando a porra da coisa começar porque tá chovendo, gente. É absurdo isso. Desculpa aí quem discorda de mim e tudo, mas, cara, é ridículo esse cenário que a Fórmula 1 se apequenacer, né? Quer dizer, se a Fórmula 1, se a Pirelli, né? Se a Fórmula 1 tivesse pneus mais eficientes, né? Para essas condições e tudo, né? Sei lá, né? Como é que ficaria toda essa situação, né? Mas, enfim. Eu tô criticando, e eu não tô fazendo uma crítica muito severa, assim, se a gente se lembrar que é o topo da cadeia alimentar do automobilismo, né? É de ferrar mesmo, é de fuder mesmo, desculpa o termo aí, mas é de fuder, né? Você saber que é a principal categoria do automobilismo mundial não usa o seu pneu de chuva extrema porque é um fracasso, né? Assim, de dar um tapa na nossa cara, né? Isso, né? Mas enfim. Mas é isso aí, senhores. Mas assim, no mais eu até gostei da corrida. Curioso que ninguém abandonou. Eu achava que fosse um show de erros de pilotos e tudo, né? Porque nas qualificações, como eu já disse aqui, Hamilton errou, Antonelli errou, né? Alguns pilotos, vários pilotos também erraram também, né? Então eu esperava que ali, né, naquelas condições de chuva para pista seca tivesse algum erro de algum piloto, mas engraçado que não teve, né? Mas enfim, acho que é mais isso que eu tenho a acrescentar sobre esse final de semana, tá, pessoal? Mas no mais é isso aí que eu tenho a dizer pra vocês, tá? Fortíssimo abraço a todos e falou, pessoal, é nóis.